Essa é uma resposta ao Henry Bugalho, que fez um vídeo contra o fato de Bolsonaro ter removido o Brasil do Pacto de Imigração da ONU, e ele disse que isso seria anticristão, já que o cristianismo é baseado em caridade. E aí eu fiz uma vídeo-resposta mostrando que isso não tem nada a ver com caridade, já que o Pacto de Imigração da ONU é sobre o que o Estado faz em relação a imigrantes, e o que ele faz basicamente é roubar a população produtiva para sustentar imigrantes, para dar serviços grátis aos imigrantes, que isso é violação de propriedade privada. Inclusive o Estado também força as pessoas a conviver com imigrantes, força as pessoas a aceitar imigrantes em suas propriedades, e muitas vezes esses imigrantes têm valores incompatíveis com os valores ocidentais, como por exemplo os muçulmanos, cujos valores incluem, por exemplo, que a mulher tem menos direitos que o homem, que a esposa tem que obedecer ao marido, que o marido pode bater na esposa, que infiéis têm que ser mortos, e tudo isso está no livro sagrado deles. Ou seja, não tem nem como mudar essas coisas, porque elas estão no livro sagrado, que não pode ser editado, que não pode ser modificado. Então toda religião muçulmana segue esses princípios. Inclusive o Islã não foi reformado para que as pessoas abandonassem o estilo bárbaro da religião e adotassem uma versão totalmente modernizada, que escolhe só os pontinhos que eles acham bonitinhos, como por exemplo aconteceu com o cristianismo. O islamismo é uma religião onde as pessoas acreditam realmente que infiéis devem ser mortos. Nem todos são terroristas, mas eles em geral concordam com o terrorismo. Aí o Henry Bugalho comentou nesse meu vídeo e eu vou responder agora o comentário dele. Grande parte do comentário dele é ad hominem. Então ele comentou assim: a sua argumentação tem sérios problemas porque você claramente não entende nada sobre imigração. Isso é um ad hominem. Você não pegou uma coisa que eu falei e refutou, ou você não provou que você está certo, você simplesmente falou: você não entende sobre imigração. Isso é um ad hominem. Ele também disse: você não entende nada sobre islamismo e nunca visitou um país muçulmano na vida. Isso é ad hominem. Você não refutou o que eu falei sobre islamismo. Você não provou que eu estou errado. Você só está tentando me desqualificar. E terceiro, disse que eu também não entendo sobre cristianismo, sobre moral cristã e sobre cristianismo primitivo, que também é ad hominem. Segundo, ele disse para eu explicar se eu sou libertário ou conservador, porque o meu argumento seria o mesmo dos conservadores. E óbvio que a minha ideia não é a mesma dos conservadores. Primeiro, que eu não sou contra a imigração. Eu falei sobre isso no meu vídeo. Eu sou contra a imigração forçada pelo Estado, que é o que acontece hoje. O Estado passa por cima da propriedade privada e obriga as pessoas a aceitarem que qualquer pessoa de qualquer cultura tem acesso às propriedades privadas, porque proprietários podem não querer. Proprietários podem não querer que uma cultura bárbara, que é o Islã, conviva ali nas suas propriedades. Isso é um ponto. E outro ponto é que a população produtiva tem que sustentar através de impostos muitos imigrantes e os serviços aos quais esses imigrantes passam automaticamente a ter acesso de acordo com o Pacto de Imigração da ONU. Ele garante que imigrantes têm acesso a todos os serviços estatais daquele país onde eles estão. Mas eu não sou contra a imigração. Se uma pessoa quiser aceitar quem quer que seja na sua propriedade privada, ela aceita e ninguém tem nada a ver com isso. Se um imigrante, quem quer que seja, estiver respeitando a propriedade privada e estiver se locomovendo baseado na propriedade privada, eu sou totalmente a favor, e inclusive sou contra fronteiras estatais, sou contra qualquer barreira estatal para a imigração. Deixei isso bem claro no meu vídeo. Então, claramente, a minha ideia não tem nada a ver com a ideia conservadora. Os conservadores são a favor de barreiras estatais e são a favor do Estado discriminar quem pode entrar ou não. Eu sou contra isso. Aí ele perguntou se um país é propriedade privada de alguém. Não, não é. Um país, inclusive, é uma linha imaginária. O país não é propriedade privada. Tudo que está dentro do país, sim, são recursos escassos e que deveriam ter um proprietário definido, mesmo que não tenha, porque o Estado impede que isso aconteça. Ele perguntou se uma pessoa capaz de trabalhar, capaz de produzir, não pode participar da economia de outro país. Claro que pode. Claro que pode. Desde que faça isso sem que o Estado esteja forçando que isso aconteça. Desde que ela realmente faça esses contratos com os proprietários sem a interferência do Estado. Então, sim, eu sou completamente libertário, eu defendo completamente a propriedade privada
E nada do que eu estou falando está fora do sistema de propriedade privada. Pelo contrário, eu defendo sempre a propriedade privada. Depois ele diz que a crítica dele à moral cristã se direcionou ao Bolsonaro e Ernesto Araújo. Bom, eu não estou aqui para defender Bolsonaro nem Ernesto Araújo. Eu estou aqui para dizer que a moral cristã se direciona ao indivíduo. Quando a moral cristã diz que você deve compartilhar as suas coisas, ajudar o próximo, ela está dizendo isso, que você deve tomar essa decisão. E não que o Estado deve tomar essa decisão e forçar você a fazer isso. Até porque se você está fazendo uma coisa forçado, isso não é moralidade. Moralidade é algo que você escolhe. É uma escolha que você faz que é moral e que você poderia escolher o contrário e aí você seria imoral. Quando o Estado força você a fazer alguma coisa, isso não é moralidade. Isso é um ato imoral do Estado e, além disso, não tem nada moral para onde vai o seu dinheiro, já que está indo de uma forma forçada. Então isso não tem absolutamente nada a ver com moral cristã. Moral cristã, você poderia criticar as pessoas por não fazerem caridade, por não doarem alguma coisa aos imigrantes, por não aceitarem que um imigrante venha morar na sua casa. Inclusive, eu posso falar isso para você. Você aceitou algum imigrante dentro da sua casa? Não. Então não tem moral para falar nada dos outros. Agora, eu não sou cristão, então eu não preciso me preocupar com isso. Eu realmente não sigo a moral cristã, não me preocupo em seguir a moral cristã, só estou dizendo que você distorceu o que ela é. E por último, ele disse que a violência vem diminuindo na Europa e que os maiores índices de violência são dos países latinos que são cristãos. Tudo bem, mas não é como se os países islâmicos fossem países pacíficos. Os países islâmicos são países onde se coloca em prática a lei da Sharia. Então a violência é sustentada pela lei da Sharia e é sistemática, sustentada pela lei da Sharia. A violência em outros lugares é sustentada pelo Estado, que promove grande falta de segurança, até porque ele desarma as pessoas e impede as pessoas de organizarem seus sistemas de defesa. Agora, se você buscar estatísticas de ataques terroristas na Europa, você vai ver que praticamente todos são feitos por muçulmanos e por motivos religiosos. Esses ataques terroristas são feitos por causa da religião. Então o Islã é sim uma religião diferente das outras grandes religiões. Ele é uma religião muito mais violenta, que contém ensinamentos muito mais violentos do que, por exemplo, o cristianismo. Não tem como comparar o islamismo com o cristianismo. Eu não sou cristão, mas o islamismo é muito mais violento e tem leis muito mais opressoras no sentido físico, de violência física mesmo, do que o cristianismo. E isso não é um discurso conservador, não é um discurso cristão. Você pode procurar, por exemplo, Richard Dawkins, Sam Harris e Christopher Hitchens, que são ateus e que não são conservadores, eles também concordam com isso, que o islamismo é uma religião muito pior do que as outras grandes religiões. Agora, o índice de criminalidade, estatística, não fazem parte do meu argumento, são apenas observações do dano que está sendo causado porque a propriedade privada não é seguida e é violada, e o Estado passa por cima dela. Os índices de violências e estatísticas não fazem parte do meu argumento porque ele é um argumento ético. Eu estou defendendo uma ética que é a ética de propriedade privada. Se a violência em geral está diminuindo, tudo bem, eu até concordo. Eu acho que a tendência realmente é que a sociedade evolua. Então não se esqueçam de apoiar esse trabalho através dos links do Apoia-se e do Padrim na descrição. Muito obrigado a todos os apoiadores e a todos os inscritos e até o próximo vídeo.